Você já teve aquela sensação de que a vida saiu do controle? Os problemas surgem, os planos não dão certo e as coisas parecem desmoronar. E nesses momentos vem aquela pergunta para muita gente: será que Deus está no controle de tudo? A Bíblia nos ensina que Deus reina soberanamente, Ele é soberano e por isso mesmo Ele é o nosso refúgio. E hoje quero te mostrar duas passagens bíblicas que vai fazer você entender de uma vez por todas esse assunto. E quando nós entendemos isso, a nossa forma de encarar os problemas da vida se torna completamente diferente. Olá a todos, eu sou Edivaldo Lopes e esse é o seu canal Falando de Cristo. A Bíblia declara claramente que Deus governa todas as coisas. Veja o que está escrito no Isaías 46, do versículo 9 ao verso 10. Lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Eu que anuncio o fim desde o começo e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E eu digo, meu conselho será firme e eu farei toda a minha vontade. Veja só que impressionante, Deus está falando, eu anuncio o fim desde o começo. Isso significa que mesmo antes que aconteça algo na sua vida, Deus já sabe o que vai acontecer. Deus está sentado no seu trono, reinando, conhece tudo. E como Deus sabe? Porque Deus não está preso ao tempo como nós. Deus é atemporal, está fora do tempo. Por isso Ele sabe como vai ser e sabe também como seria se a situação fosse diferente. Deus reina absolutamente e isso nos traz segurança quando descansamos no Senhor, sabendo que Ele é soberano sobre todas as coisas, ou seja, nada pega Deus de surpresa. Deus reina absolutamente sobre todas as coisas. Mesmo que não venhamos a compreender de imediato os seus desígnios, isso não significa que Deus foi pego de surpresa. E aqui surge uma pergunta importante: se Deus é soberano, se Deus é todo-poderoso, se Deus está no controle de tudo, o que significa exatamente na nossa vida? Isso significa que nós não estamos sozinhos nos nossos problemas, nas nossas crises. E é exatamente isso que o próximo texto bíblico nos mostra. Veja o que a Bíblia diz no Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, é um socorro bem presente na hora da angústia. Veja que a Bíblia não diz que Deus foi, ou que Deus talvez seja. A Bíblia afirma categoricamente: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio significa que é um lugar seguro, é um lugar de proteção, é para onde você corre na hora do perigo. E a Bíblia está dizendo que Deus é o nosso refúgio, que Deus se faz presente nas nossas angústias. A Bíblia está dizendo que nós devemos correr para o nosso refúgio, correr para Deus na hora da angústia, na hora da tribulação. E é isso que nos dá segurança, que Deus, sendo soberano, reinando absolutamente e tendo o controle de todas as coisas, Ele é o nosso refúgio. E quando entendemos isso, então nós temos paz e descansamos no refúgio que é o próprio Deus. Veja o que diz em Salmos 46, versículo 2. Mesmo que a terra mude e mesmo que os montes se transportem para os mares, não temeremos. Veja algo importante aqui, ó. Não está dizendo que os problemas não existirão. Está falando que ainda que a terra se abale, ainda que os montes venham a desmoronar, não teremos medo, não viveremos com medo. E por quê? Porque o nosso socorro, o nosso refúgio não é circunstancial. O nosso refúgio é Deus, o Deus soberano, o Deus eterno e todo-poderoso. Por isso nós permaneceremos firmes, porque o nosso refúgio está em Deus. Ele é o nosso refúgio, não é circunstancial. Ele é eterno, independentemente das circunstâncias. Talvez você esteja passando por um momento difícil, talvez você esteja passando por uma situação que parece fora de controle, mas a Bíblia nos lembra de duas coisas poderosas que podem nos ajudar. Primeiro, Deus é soberano. E segundo, Deus é o nosso refúgio. Podemos descansar, não porque as coisas sejam fáceis, mas porque Deus continua no controle da sua vida. Quando entendemos a soberania de Deus, o medo perde força, a ansiedade diminui e a nossa fé cresce, porque sabemos que nossa vida não está nas mãos do acaso, a nossa vida está nas mãos de Deus, que é soberano. Se essa mensagem falou com você, então compartilhe com alguém que precisa se lembrar disso. Mesmo quando a vida parece fora de controle, não se esqueça, Deus continua no seu trono, reinando absolutamente. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com alguém, deixe a sua opinião. É importante que você escreva alguma coisa. Eu gostaria muito de ler o seu comentário e responder. Fique com Deus e até o próximo vídeo.